Vítimas fatais, maldição e cicatrizes. 30 dias de um terror que ficaram eternizados na história de uma pequena aldeia na África. Nas terras mais precárias do continente africano se esconde uma besta faminta por carne fresca, mas suas presas naturais não satisfazem sua fome. Agora, o radar da fera foi voltado para nós, frágeis humanos. Em um território dominado por facções e conflitos políticos, nem mesmo a selva conhece a paz, pois ela abriga um caçador nato, embriagado em sua solidão, que está disposto a tudo para alcançar seu objetivo. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você irá conhecer a história do leão Lana, o felino amaldiçoado das terras do Sudão do Sul. Então, já clica logo no like, é de graça e ajuda nosso trabalho por aqui. Considere se inscrever no canal ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. E se você quer apoiar o nosso canal, clique no botão de Seja Membro aqui embaixo e tenha acesso a conteúdos exclusivos, além de outras vantagens. Chega de conversar, clique no like e vamos nessa! 1992, região da atual Rueng, Sudão do Sul, África. Sudão do Sul é considerado um país jovem que fica localizado no nordeste da África. A área selvagem nesse país é vasta, porém, com a prática de caça, alguns animais têm se tornado cada vez mais raros de serem vistos. O Sudão do Sul é um dos locais mais precários do continente africano. Muitas cidades são dominadas por facções e o trabalho abusivo e até escravocrata é uma realidade por lá, e conflitos políticos extremistas fazem parte do cotidiano daquela população. Muitas das vilas que ainda se fazem presentes ali estão tomadas pela criminalidade e a posse de armas de fogo é comum de ser vista até mesmo por menores de idade. Mas foi nesse lugar que pode parecer ameaçador para muitos de nós que um leão amaldiçoado surgiu para mostrar que a fúria de um felino é ainda pior que a ganância humana. Uma das regiões administrativas do Sudão do Sul, que hoje é conhecida como Rueng, possui em sua vasta extensão de terras, criações de gado, cidades e muitas aldeias. O tráfico e exploração de pedras preciosas são atividades muito fortes e muitos alegam que são essas pessoas que realmente comandam o local. As aldeias mais isoladas desenvolveram uma relação de um exótico equilíbrio com essas facções locais, e foi uma dessas aldeias que viveu 30 dias de um pesadelo real e materializado. Em 12 de novembro de 1992, um grupo de mulheres estava indo pegar água no rio, tarefa que elas realizavam todos os dias. A região não possuía muitos felinos e era realmente raro avistar algum por lá. A caça devastou a maioria deles. Por isso, elas se encaminhavam sem muita preocupação e não se importavam em andar sozinhas caso fosse necessário. Mas nesse dia, um grupo de mulheres provariam da fúria de um leão faminto. Enquanto elas retornavam para a aldeia, foram surpreendidas com um enorme leão macho surgindo dos arbustos. Ele pulou direto no pescoço de uma das mulheres, abatendo seu alvo no mesmo instante. Era a primeira vez que a maioria daquelas mulheres via um leão, e mesmo as que já tinham presenciado um, nunca tinha sido de perto. Todas se assustaram e fugiram depressa. Quando elas chegaram na aldeia contando o que havia acontecido, um grupo de homens, caçadores de lanças, foram até o rio para tentar pegar o tal leão. Porém, ele já tinha ido embora e deixado apenas os restos de sua presa para trás. Era estranho ver um leão naquelas terras depois de tantos anos, ainda mais sozinho e tão próximo de locais de atividade humana. Geralmente eles vivem em grupos ou em colisões de jovens machos e evitam adentrar em terreno de aldeias. Mas aquele predador parecia trabalhar de forma solitária e seus ataques estavam só começando. Aqueles homens vasculharam a área, mas o felino desapareceu sem deixar rastros. Eles pensaram que era um leão nômade e que o acontecido não tinha passado de um incidente isolado. A aldeia continuou com a sua dinâmica de vida e apenas 3 dias depois, o segundo ataque ocorreu. Dessa vez, um pescador também na região do rio. Todos os dias, alguns homens se juntavam no rio para pescar. Naquela tarde, ao terminar o trabalho, 2 deles ficaram para reparar sua canoa que estava entrando muita água. Eram pai e filho.
A noite caiu e eles não retornaram para casa. Os aldeões suspeitaram que o leão havia retornado. E era perigoso demais sair à procura dos pescadores com um felino enorme rondando a região. No dia seguinte, as suspeitas foram confirmadas, pois somente os restos mortais deles estavam nas margens do rio. A população decidiu que era hora de pedir ajuda, pois eles não possuíam armas de fogo para abater um leão tão cruel. Temiam que suas lanças pudessem deixar o leão ainda mais enfurecido somente. Alguns dos aldeões se encaminharam até a base mais próxima da facção que comandava o lugar. Seria um dia de viagem caminhando, tempo suficiente para que o leão atacasse outra vez. Na noite daquele dia, o leão entrou na aldeia, mas o que tudo indica, ele foi silencioso, atento e paciente. Quando um dos moradores saiu de sua residência para se encaminhar ao banheiro, que ficava do lado de fora, o felino foi rápido e cirúrgico, pois não foi possível ouvir gritos ou qualquer barulho de rugido. Apenas encontraram um rastro de sangue que seguia para a mata, e o desaparecimento de um dos anciões no lugar foi ligado a mais um ataque mortal daquele leão. Ninguém ousou ir atrás do corpo, pois nesse momento o medo era palpável entre as pessoas daquela comunidade. A essa altura, o leão já tinha ganhado um nome, era Laana, que quer dizer amaldiçoado na língua suaili. Eles alegavam que o leão estava amaldiçoado a viver na solidão e por isso tinha voltado seu ódio e frustração contra tudo e todos que cruzassem seu caminho. Distante dali, a facção atendeu ao pedido dos aldeões e, ao invés de armá-los, enviaram 2 homens para abater o devorador de humanos. Afinal, dar fim a um felino tão poderoso em um local tão ermo, onde os avistamentos desses animais se tornou raro, era um sinônimo de comprovação de poder e força. Quando eles chegaram na aldeia, souberam da última vítima de Laana e decidiram vasculhar o lugar para ver se encontravam o leão. Os homens que estavam ali com o papel de caçadores, apesar de não terem prática nesse ofício, estavam em posse de um veículo, mas não podiam usá-lo para procurar o leão, pois o combustível era o suficiente apenas para retornarem para a base, após cumprirem a missão. Eles adentraram na mata caminhando, e mesmo sob os seus olhares atentos, o felino não foi encontrado. Com isso, todos os dias os homens saíam para procurar o leão. Em algum local isolado da aldeia, um ataque mortal aconteceu. Os caçadores de lanças da aldeia não iam mais na mata, pois estavam com medo de encontrar com Laana. Aquelas pessoas dependiam do rio para comer e beber água. Alguns homens e mulheres precisavam ir na área reservada aos plantios, e as crianças ficavam com os idosos na aldeia. Laana mapeou tudo cuidadosamente, desde a ida de alguns homens e mulheres ao rio, ao plantio e a estadia das crianças e idosos na aldeia, até a saída dos caçadores para ir à área selvagem. Com isso, o felino parecia quase que invisível, escapando de ser pego previamente e atacando em pontos diferentes, variando os dias e horários. Agora Laana era quem amaldiçoava a aldeia, com dias de luto e medo. Ninguém saía de suas cabanas à noite, a atenção foi redobrada em todos os ambientes. Mesmo assim, o predador furtivo continuava a se deliciar com um farto banquete de humanos. Pessoas de todas as idades tiveram suas vidas ceifadas por Laana. Os dias se passaram e não havia outro jeito. Armar ao menos uma parte dos aldeões ou trazer mais homens para caçar a fera eram as únicas opções, já que ninguém sabia como ou quando o leão atacaria novamente. Os 2 homens que foram até ali para caçar o leão retornaram à sua base. Demoraram 4 dias para voltarem à aldeia, mas dessa vez eles trouxeram com eles mais 3 companheiros que sabiam manusear armas para dar fim à vida do leão amaldiçoado. O grupo de 5 caçadores se dividiram para acompanhar as atividades da aldeia, de forma que sempre haveria um deles presente caso o leão aparecesse. No dia 12 de dezembro de 1992, Laana atacou novamente, porém essa seria a última vez. No mesmo lugar do seu primeiro ataque, no rio. Os homens tinham começado a pescaria e estavam dentro de suas canoas no meio do rio.
O responsável que estava ali para caçar o leão observava atento o lugar, de pé na margem, até que ele viu o felino escondido em meio à vegetação. Sem pensar ou planejar, ele apenas mirou e atirou. Mas como não tinha prática de tiro à distância, ele errou. O leão não se assustou ou fugiu, pelo contrário, Laana veio em direção àquele homem na intenção de devorá-lo. O animal mordeu o antebraço dele, quando mesmo o colocou na frente do seu pescoço para se proteger. Com o leão cravando os dentes no antebraço, o homem atirou novamente, abatendo Laana e dando fim aos 30 dias de maldição que a aldeia enfrentou. Laana era um leão adulto e saudável, com cicatrizes normais para um felino de sua idade. Não haviam lesões em seu corpo ou em sua boca que justificariam os seus ataques a humanos e não às presas naturais de leões. Não se sabe o porquê ele estava sozinho e nem o que motivou a fúria desse animal contra aquela aldeia. Durante 30 dias, Laana fez 16 vítimas fatais e um ferimento profundo no antebraço de seu algoz. Os avistamentos de leões continuam sendo raros na região e ataques como esse não foram mais registrados oficialmente no local, de acordo com a nossa pesquisa. Caso você saiba algo a mais, registre nos comentários e me conte por lá o que achou do caso. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, por favor, considere se inscrever, é totalmente de graça e você ainda fica por dentro de tudo o que postamos por aqui. Compartilhe esse vídeo e ajude o nosso trabalho a crescer. Obrigado por assistir, fui!